Olá, galera! E aí, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar, né, dar continuidade à nossa aula de genética, mas vamos ver a segunda lei de Mendel, tá? Só para a gente relembrar. Na primeira lei, a gente falou da segregação das características, tá? Ou da segregação dos alelos, dos genes, né? A gente sabe que hoje a gente pode falar que alelo é sinônimo de gene. Que eles se separavam na formação dos gametas, né? Iam para esses gametas e eram passados para as proles, para os filhos, tá? Agora, na segunda lei, a gente vai ver a lei da segregação independente dos genes, ou dos alelos, ou das características, tá? O que quer dizer isso? Aqui o Mendel, ele analisou duas ou mais características juntas. A gente sabe que um dos fatores que fez ele conseguir, né, um grande mérito na pesquisa dele foi analisar as características de formas independentes. Todo mundo analisava junto, queria ver a cor e a textura da ervilha, a cor da flor, tudo isso junto. O que ele fez? Ele pegou cada uma e foi calculando a probabilidade delas ocorrerem separadamente, tá? Na segunda lei, ele passou a analisar junto. Só que esse junto é entre aspas. Por quê? Porque ele pegou características que têm heranças independentes uma da outra. Eu posso ter uma ervilha amarela que tem um tom lisinho. Eu posso ter uma ervilha amarela que tem um tom enrugado. E aí, isso mostra pra gente que é uma característica independente. É a mesma coisa. O fato de você ser albinismo não está ligado ao fato de você desenvolver o albinismo, não está ligado ao fato de você ser mulher ou homem, tá? Então, isso que a gente chama característica independente. E aí, o que ele fez? Na realidade, a segunda lei de Mendel é você analisar duas ou mais características, 3, 4, só que você pode, como elas são de segregação independente, você pode analisar em separado e depois calcular o resultado de todas juntas, tá? Por exemplo, calcula quando cai uma questão, você pode pegar assim, ver a probabilidade de uma, depois a probabilidade da segunda característica e da terceira. Ok? Eu vou ter probabilidades separadas, depois eu junto todas as probabilidades, tá? Que é o que a gente vai ver aqui no final, que eu coloquei 2 exercícios mais complicadinhos, porque eu vou estar fazendo com vocês, então o ideal é que nós consigamos fazer um exercício mais complicado para você ficar de boa com os exercícios fáceis, tá? Então vamos lá, galera. Aqui é só um problema que o Mendel teve nas ervilhas, né? Que pegaram as ervilhas de fazer sopa. Brincadeira. E aí é o seguinte, o que foi a segunda lei? Tá? O que eu acabei de falar. Depois dele elucidar a primeira lei, ele seguiu os trabalhos e, além de estudar isoladamente as características, ele estudou a transmissão combinada delas, tá? Tanto que a segunda lei, como eu disse, ela analisa mais de uma característica. E aí ele vai chamar isso de dihibridismo, quando são duas características que ele está analisando, trihibridismo, quando são 3, ou polihibridismo, mais de 3. Tá? Na primeira lei, a gente chamava de monohibridismo, lembra? Tá bom? Agora, qual foi o experimento que ele fez? Qual foi o cruzamento que ele fez? Aqui, galera, são só ervilhinhas, tá? Mostrando a verde, homozigota, junto com a amarela, homozigota, só vai sair amarela heterozigota, tá? Que é o que a gente sempre vê aqui. Bom, agora ele vai analisar duas características, tá? Por exemplo, qual característica que ele vai resolver? Ele pegou a característica lisa da semente da ervilha, aí a característica rugosa. Então, aqui eu tenho uma característica, lisa ou rugosa, tá? E mais a característica da cor. Então, ele pegou a característica da textura e característica da cor. Qual é a cor? Amarela e rugosa. Eu já vou adiantar uma coisa para vocês, tá? A gente vai ver que pelo cruzamento, a característica lisa, ela é dominante e a rugosa é recessiva. A amarela é dominante
e a rugosa é recessiva. Por que eu estou fazendo isso aqui? É só para na hora que eu estiver explicando, você já prestar atenção nisso, tá? Para poder já entender. Eu estou adiantando, não precisaria estar falando, porque a gente vai ver que isso vai ficar visível, mas é só um bizu adiantar isso aqui, tá? Então, olha só. Ele vai colocar, então, para as características amarelas e lisas, ele vai chamar de Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Para rugosa e verde, ele vai chamar de Vzinho, Vzinho, que é o verde, e rugosa é Rzinho, Rzinho. Então, amarela e lisa, verde e rugosa. Isso aqui é a nossa geração parental, que a gente chama de geração P. Lembra? Onde a gente cruza indivíduos totalmente homozigotos. Só que, lembrando, aqui eu estou analisando duas características: textura da semente e cor da semente. Ok? Mary, eu posso analisá-las separadas? Primeiro, eu analiso o cruzamento em relação à textura, depois vou ter um resultado, depois analiso o cruzamento em relação à cor e vou ter outro resultado e junto no final? Pode, tá? Eu só vou explicar junto, porque foi o que ele fez, mas você, quando cair numa questão, você pode analisar separado. A gente vai ver uma questão e a gente vai analisar junto, e na outra questão a gente vai analisar em separado, tá? E aí, a gente sabe que se eu cruzar um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, a minha primeira prole, que é F1, vai dar 100% de indivíduos heterozigotos. Então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, eu vou ter tudo de heterozigoto. Vzão, Rzão, Rzão, Rzinho, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente sabe que ele sempre faz um autocruzamento de indivíduos da F1, onde eu vou cruzar esse indivíduo com outro, aqui, ó, Vzão, Rzinho. Deixa eu apagar aqui que ficou feio, peraí. Aqui, ó, Vzão, Rzinho. Desculpa, é Vzão, peraí. Peraí que aqui, nessa imagem aí, tá faltando aqui, ó. É Vzão, aqui, Vzinho, tá? Rzão, Rzinho, ok? Então, a gente tem aqui cruzamento de indivíduos heterozigotos. E aí, galera, esse aqui é o nosso quadro de Punnett, a nossa tabela. Mary, como é que eu faço isso? Tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá para o início. A gente sabe que esse cara aqui, quais são os tipos de gametas que o indivíduo heterozigoto pode produzir? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Se eu tenho Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, quais os tipos de gametas que eu vou poder produzir aqui? Lembrando que, se eu tenho 2 alelos, meu gameta tem que ter a metade, 1. Se eu tenho 4 alelos, os meus gametas têm que ter a metade, 2. Aqui eu tenho 4 alelos, então cada gameta vai carregar 2 alelos. Lembrando que são 2 características, ele vai carregar um alelo de cada característica. Então, um gameta vai ter que ter um alelo da característica da textura e um da característica cor. Então, vamos lá. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que ter um gameta com Vzão, Rzão. Ok? Isso aqui é um gameta. Tá? Com a característica lisa e uma característica amarela. Aqui, eu vou ter Vzão com Rzinho, outro gameta. Vzinho com Rzão, outro gameta. E Vzinho com Rzinho, outro gameta. Então, vou ter 4 gametas diferentes. A gente vai ver depois que produção de gametas sempre ocorre numa divisão celular chamada meiose. E aí, a gente vai ver, relembrar, porque nós já vimos meiose, como é que dá essa formação de gametas aqui, nesse caso, tá? E aí, galera, o que a gente faz? A gente coloca eles, aqui, ó, esse indivíduo aqui, que a gente já achou dos gametas, a gente coloca nessa coluna aqui, ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E
como o outro indivíduo é igual, são os mesmos gametas. Ele vai produzir os mesmos tipos de gametas. E eu vou colocar aqui, nessa linha aqui. E vou fazer o cruzamento. Ó. Esse gameta com esse gameta, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Agora aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, R... Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E vou fazendo isso aqui com todos os quadrados, tá? Vai dar esse resultado. A gente vai ver que quando eu tenho o cruzamento de dois indivíduos, que a gente chama agora de duplo heterozigotos, tá? Porque ele é heterozigoto para as duas características, para a característica cor e para a característica textura, ele é heterozigoto. Então, eu posso chamar de duplo heterozigoto, tá? Quando eu tiver, então, o cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigóticos, eu vou ter sempre aqui, ó, a coluna, essa do meio aqui, sempre vão ser duplos heterozigotos. Olha só que legal. Tá? E aí eu tenho certeza de que o meu quadro de Punnett tá certo. Tranquilo? E o que a gente teve no final, galera? Vamos ver quantos indivíduos amarelo e liso a gente teve? Então, vamos lá. Vamos primeiro para amarelo e liso. Então, aqui, ó. Bom que vai ficar a nossa proporção fenotípica aqui. Então, a primeira combinação, amarelo e liso, tá? Então, ó. Amarelo, porque é dominante. Liso, Vzão dominante. Rzão, dominante, liso, tá? Então, amarelo e liso, 1, 2, 3. Ei, caramba. Aqui, ó. 3, 4, 5. Aqui é amarelo, mas é rugoso, tá vendo? Então, 6, 7, 8, 9. Ao total, a gente sabe que é 4 gametas vezes 4 gametas, 16 combinações. Então, 9 sobre 16. Agora, amarelo e rugoso, tá? Ó, amarelo e rugoso aqui. 1, 2, 3. Então, 3 sobre 16 amarelos rugosos. Agora, verde e liso. 1, 2, 3. Tá vendo? É verde porque é tudo duplo recessivo e liso porque tem pelo menos um Rzão. Então, 3 sobre 16. E verde e rugoso, 1 sobre 16, que é só essa aqui, tá? Então, qual vai ser a nossa proporção fenotípica? 9 para 3 para 3 para 1. Então, qualquer questão que você vê que tem uma proporção dessa daqui ou próxima, é segunda lei de Mendel. Tá bom, galera? Ficou com dúvida? Volta o vídeo um pouquinho, preste atenção nessa explicação aqui de novo, o slide está todo rabiscado e isso é sinal de que a matéria foi debatida, que a gente falou bastante. Então, ficou com dúvida? Volta e revê de novo esse pedaço, tá bom? Agora, aqui é só para mostrar um resumo daquele rabisco todo que eu fiz, tá? Aqui a gente tem um cruzamento de dois indivíduos heterozigóticos, a proporção, tá? E vamos ver um pouquinho aqui, ó. Com base em experimentos desse tipo, Mendel sugeriu a hipótese de que a formação dos gametas de plantas híbridas de F1, os alelos para a cor da semente, Vzão e Vzão, segregam-se independentemente do alelo para a formação da cor da semente. Aqui ele só deu ao contrário, tá? O Vzão, ele chamou de textura e a cor ele chamou de R. Tanto faz. Lá naquele outro exemplo a gente trocou, não tem problema. E aí, assim, uma planta duplo heterozigota formaria, de acordo com a hipótese da segregação independente, 4 tipos de gametas, que nós vimos lá, tá? E quais foram as conclusões de Mendel? Na formação dos gametas, o par de fatores de alelos responsáveis por uma característica separa independentemente do outro par dos fatores responsável por outra característica. Foi aquilo que eu falei.
nos gametas, eu vou ter, se eu tenho 4 genes, a gente sabe que cada 2 são responsáveis por uma característica. Então, nesse meu gameta, eu tenho que ter, por exemplo, um da cor e um da textura. No outro gameta, um da cor e um da textura também, ok? E são segregação independente porque eles não se localizam em cromossomos homólogos, por isso eles conseguem ir para gametas diferentes, tá? Que agora a gente vai ver uma coisa muito importante. Olha só. O princípio da segregação independente dos alelos para diferentes características só é válido, tá? Quando os alelos encontram-se em cromossomos não homólogos, ou em cromossomos diferentes. A gente vai ver depois que tem casos de cromossomos, podem ser nos dois, tanto em cromossomos homólogos, em cromossomos iguais, que estão sempre juntinhos, ou em cromossomos diferentes, tá? São casos especiais, a gente vai ver em outra aula. Nesse caso, a segunda lei, não, cromossomos separados, tá? O Mendel não tinha essa ideia, ele pegou características ali ao acaso, depois é que ele, quando ele morreu, aí já no século XX, que foram estudar as ideias dele, é que viram que, por acaso, essas ideias estavam em cromossomos separados, tá? Essas características que ele analisou. Mary, mas por que será que foi ao acaso mesmo? Então, não se tinha ideia de cromossomo ainda na época dele, tá? Bom, galera, aqui é a relação entre a meiose, que é a formação dos gametas, e a segunda lei. Bom, olha só, cromossomos homólogos. Aqui eu tenho um par de homólogo, que cada um tem uma variação do alelo A, e aqui outro par de homólogos tem uma variação do B. Qual é a ideia? De que os gametas que serem formados têm uma cópia do A e uma cópia do B, por isso cromossomos diferentes, não homólogos, tá? Então, para que ocorra a divisão celular, primeiro você precisa duplicar todo esse material genético, duplicar esses cromossomos. Então, eu tenho aqui, ó, uma cromátide do A que foi duplicada, então eu tenho agora azão aqui. Uma do Azinho que foi duplicada, uma do Bzão que foi duplicada e uma do Bzinho que foi duplicada. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter na meiose 1, essas recombinações aqui, ó. O azão. Ai, peraí, gente. Peraí que a caneta tirou o slide aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, ó, esse cromossomo podendo vir para cá. Azão com um azão. E o do Bzão com Bzão vindo para cá. E o do Azinho aqui vindo para cá e o do Bzinho vindo para cá. Então, eu vou ter aqui, ó, indivíduos que podem ser azão, azão, Bzão, Bzão, e indivíduos azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, ok? Ou posso ter isso aqui, ó, esse cromossomo do azão vindo para cá, com o do Bzinho para cá. Então, o indivíduo azão, azão, Bzinho, Bzinho. Aqui, o do Bzão para cá, com o do azinho, indivíduos azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Ok? E aí, olha só o que vai acontecer. Na formação dos gametas, esses caras aqui vão se separar. Os cromossomos quebram as cromátides. Você está com dúvida, tá? Dá uma olhadinha na aula de meiose, tá? Procura algum livro, alguma coisa que tenha um pouco para você relembrar o que é a meiose, tá? Então, olha só. E aí, agora, essas cromátides vão se separar. Se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho que ter 2. Ok? Então, ó, um azão vem para cá, um Bzão vem para cá. Um azão para cá, um Bzão para cá. Então, aqui eu tenho gametas do tipo AB. Aqui, um Azinho para cá, outro para cá. Bzinho, Bzinho. Gametas do tipo azão, Bzinho. Aqui, ó, gameta com azão, gameta com Bzinho. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho Azinho, Bzinho. E aqui, ó, um Azinho para cá, outro Azinho para cá, um Bzão para cá, um Bzinho para cá. Bzão para lá. Então, Azinho, Bzinho. Que são todos aqueles gametas que a gente viu no cruzamento anterior. Tá bom? Beleza, galera.
Então, isso quando a gente trabalha até com 4 alelos, que é a maioria das questões, é fácil a gente calcular os tipos de gametas. Quando a gente trabalha, às vezes, com muitos alelos, fica mais difícil da gente fazer isso, tá? E aí, a gente tem que, às vezes, achar o número de gametas para fazer algum cálculo. E tem uma regrinha mais fácil de achar esse número de gametas, tá? Que é essa aqui, do 2, no caso aqui, elevado a n, tá? Porque saiu aqui da elevação. É 2 elevado a n, é uma potência. Em que n representa o número de pares de alelos em heterozigose. Então, n é o número de par de heterozigotos que você tem. Como assim, Mary? Olha aqui. Eu tenho um indivíduo que é azão-azão. Eu sei que ele só vai produzir gameta de um tipo, que é gameta com azão e gameta com azão. A gente já cansou de ver isso. Então, eu sei que isso aqui eu tenho um tipo de gameta só. No indivíduo heterozigoto aqui, o azão-azinho, eu vou ter gametas com azão e gametas com azinho. Então, eu tenho 2 tipos, tá? Vamos colocar isso aqui na fórmula para ver. Então, qual o meu valor de N? Meu valor de N é 0, porque eu não tenho nenhum heterozigoto. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Um tipo de gameta. Qual é o meu N? 1, porque eu tenho um par heterozigoto. 2 elevado a 1, 2. 2 tipos de gametas. Aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Bezão, bezão. Quantos heterozigotos eu tenho? 1. Vou produzir 2 tipos de gametas. Aqui, 1, 2. 2 elevado a 2. 4 tipos de gametas diferentes. E assim por diante. Tá bom, galera? Agora é o seguinte. Como é que consigo resolver a segunda lei de Mendel, tá? Como é que isso cai em questões? Primeiro, como eu falei, a gente vai fazer uma questão usando as características juntas, fazendo aquele quadro de Punnett grandão. Depois a gente vai fazer uma questão separada, tá? E a gente vai ter aula de revisões. Então, ficou em dúvida? Reveja a aula, dá uma olhada no conteúdo aí da sua apostila e que a gente vai fazer mais questões sobre isso depois, tá ok? Então, vamos lá. A fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas e lisas, duplamente homozigota dominante. Então, primeiramente, ele fez o quê? Vamos utilizar azão, bezão para fazer isso? Porque fica melhor? Até para escrever com essa caneta aqui. Então, vamos lá. Primeiro, ele fez o quê? Vamos dar a característica azão para ser amarela, tá? E a característica bezão para ser lisa. Logo, característica azinho, verde, e característica bezinho, rugosa, tá? Então, primeiro ele fez o quê? Ele botou azão, azão, bezão, bezão, amarela e lisa. Cruzou com azinho, azinho, bezinho, bezinho, verde, rugosa. Isso aqui é geração parental. E aí a gente sabe que o resultado desse cruzamento só pode dar 100% de indivíduos heterozigóticos, que vão ser amarelos e lisos, correto? Vão ter semente amarela e lisa, porque eu tenho uma questão de dominância, amarelo e liso, tá? E aí ele continuou fazendo o mesmo experimento do Mendel e realizou autofecundação de indivíduos da F1. Então, aqui, ó, ele pegou aqui da F1 2 indivíduos assim, tá? E aí, como resultado disso aqui, ele teve 3.200 plantas resultantes. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total de plantas com uma característica dominante e outra recessiva. Então, ele quer, assim, uma característica que vai ser amarela e rugosa e
que vai ser, por exemplo, verde e lisa, tá? Então, ele quer plantas da seguinte maneira. Ele quer a probabilidade de eu ter indivíduos amarelos. A gente sabe que amarelo pode ser assim ou assim. Então, a gente vai sempre botar um tracinho aqui, porque, né? Amarelo. Então, se eu tenho uma característica dominante, eu quero a outra recessiva. Então, vai ter que ser amarelo e rugoso, tá? Ou a gente pode botar aqui, ó, verde e liso, a mesma coisa, tá? Então, ele quer a probabilidade da gente ter isso aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer o cruzamento aqui bem devagar para a gente entender. Vamos fazer aquele quadro de Punnett. Quais são os gametas que esse indivíduo aqui produz? Vamos lá? Lembrando que se eu tenho 4, os gametas tem que ter 2 alelos. Só que cada alelo tem que ser de uma característica. Então, azão, bezão. Aqui, azão, bezinho. Outro gameta. Azinho, bezão. Outro gameta. Vou circular aqui para separar. E azinho, bezinho. Outro gameta. Então, o que eu faço? Eu vou montar o quadro, tá? Tomara que fique certinho aqui. Aonde nessa primeira coluna aqui, ó, vou botar aqui, ó, fêmea barra macho. Vou colocar os gametas dessa fêmea aqui. Então, eu tenho azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Correto? Aqui, agora, o macho, como eles são iguais, eles vão produzir os mesmos tipos de gametas. Então, eu preciso repetir. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azão, bezinho. Ok? Vou tentar fazer umas linhas retas aqui para ver se dá certo. Né? Aí, ó. Agora aqui. É que essa caneta que eu faço aqui da minha mesa projetora, ela é muito fininha, ela é muito sensível. Então, qualquer coisa, vocês já viram que dá ruim. Então, vamos lá. Agora, os cruzamentos, ó. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, certo? Azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Lembrando que são 2 indivíduos heterozigotos, a diagonal aqui tem que dar todo mundo heterozigoto, tá? Ó, azão, azão, aqui, ó. Bezão, bezinho. Azão, azão, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho. Gente, eu sei que é chato, mas tem que fazer, tá? Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E vocês não me aguentam mais falar azão, azinho, bezão, bezinho, né? Aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ok? Beleza. O que ele quer? Quais indivíduos são assim? Tem pelo menos uma característica dominante ou outra recessiva. Então, correto? E ele quer o número de indivíduos assim também. Que isso aqui traduz, que é o que a gente está traduzindo aqui. Correto? Então, vamos lá. Quantos que a gente tem aqui, ó? Desse tipo aqui, a gente tem uma característica aqui, ó, uma, tá? Uma, duas. Cadê a outra? 3. Então, desses caras aqui, eu tenho 3 sobre 16, que é total 16, tá? Só que eu quero ou a gente bota mais,
esses caras aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó. Tem que ter azinho, azinho. Vamos lá, para andar mais rápido. Azinho, azinho, pelo menos um Bzão. Cadê meus colegas do azinho, azinho? Aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, mais 3 sobre 16. Isso aqui dá um total para a gente de 6 sobre 16. Então, 6 sobre 16 tem pelo menos uma característica dominante. Só que nasceram 3.000, né? E 200 plantas. Dessas 3.200, quantas delas apresentam pelo menos uma característica dominante? A gente tem um total aqui, 6 sobre 16 vezes 3.200. A gente sabe que isso aqui é 1.200 plantas apresentam pelo menos uma característica dominante. Então, letra B. Tá bom, galera? Ficou com dúvida? Volta para a explicação. E também a gente tem o gabarito oficial aqui da questão, que ele só modificou as cores e não fez o quadro, tá? Porque é um gabarito, mas você tem que fazer um quadro, pode fazer, né, para ficar mais fácil a visualização, tá bom? E aqui a gente tem uma questão de segunda lei, porque eu estou trabalhando com duas características, só que eu posso trabalhá-las separadas. E a gente vai ver que uma delas é dominante e a outra é recessiva, só para complicar a nossa vida, mas vai ser fácil se a gente utilizar separado. Eu sempre recomendo, quando eu tenho que fazer essas características assim, calcular separado e depois multiplicar, porque fica muito mais fácil. Vamos ver. Olha só, e a segunda lei é isso, ele é 2 vezes a primeira lei de Mendel. Você te dá duas características, calcula a probabilidade de uma, a probabilidade de outra e multiplica no final. Fez a segunda lei, beleza? Então, olha só, um homem polidáctilo. Galera, polidactilia é a presença de 6 dedos na mão. É uma característica dominante, tá? Só para a gente relembrar, se ela é dominante, indivíduo que é azão, ele é polidáctilo. O indivíduo heterozigoto também é poli. E o indivíduo que é azinho, ele é normal. Tem 5 dedos na mão, tá? Então, um homem, aqui ó, homem, polidáctilo, com pigmentação da pele normal, casa-se com uma mulher albina não polidáctila. E aqui é mulher. Então, vamos lá. A primeira filha do casal tem o mesmo fenótipo da mãe. Então, a primeira filha é albina e não polidáctila. Então, vamos lá. Primeira filha aqui, ó. Primeira filha. Se ela é albina, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar, deixar o azinho aqui para o albinismo. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar, sei lá, o B, um P para polidactilia, tá? Então, se o cara é pesão, ele é polidáctilo. Pesão, pezinho, também, porque ainda tem um dominante. E pezinho, ele é normal, tá? Então, vamos lá. Se a filha é albina, a gente sabe já de cara que ela é azinho, porque albinismo, herança recessiva. Azão, não albino. O heterozigoto também é não albino, porque a característica recessiva do albinismo, ela só se manifesta no recessivo em dose dupla, tá? Então, para ser albina, azinho. E não polidáctila. Galera, para ela ser normal em relação à polidactilia, ela tem que ser pezinho. Então, essa filha é assim. Isso já ajuda a gente pra caramba. Porque se ela é azinho, a gente sabe que um azinho veio do pai e um veio da mãe, tá? Só que a mulher é albina. Então, azinho. O pai, ele não é albino, mas ele doou um azinho para ela. Então, ele é heterozigoto para albinismo. O pai é polidáctilo, mas a filha não é. Então, um pezinho veio do pai e um da mãe. A mãe não é polidáctila. Então, ela é assim. Correto? Então, olha só. E o pai, ele é polidáctilo. Só que a gente sabe que ele tem um pezinho, então ele é também heterozigoto. O pai é um duplo heterozigoto, a mãe homozigota recessiva e a filha também.
tá? Apesar delas terem, a questão fala que elas têm o mesmo fenótipo, também tem o mesmo genótipo, tá? Nesse caso aqui. E aí, o que ele quer saber? A probabilidade de uma segunda filha, olha aqui, ó, filha, então depois a gente vai ver que tem que multiplicar pelo sexo, tá? Do casal seja normal para ambos os caracteres. Galera, considerando essa mãe aqui e esse pai, então vamos lá, considerando esse pai, vamos repetir aqui para ficar mais limpo, que ele é assim, e essa mãe assim, tá? Eles querem ter uma segunda filha seja normal para ambos os caracteres. Para ela ser normal, para o albinismo, sendo que a mãe albina vai ter que doar um azinho para ela. Para ela ser normal para o albinismo, o pai vai ter que doar um azão. Correto? Aqui, ó, filha 2. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Então, ela vai ter que ser azão, azinho para ser normal. Porque o pai doa um azão e a mãe só pode doar azinho. Ela só vai produzir gametas que tenham azinho. E para ela não ser polidáctila, ela só pode ser pezinho, pezinho. Então, o pai vai doar um pezinho e a mãe outro. Então, ele quer saber a probabilidade da filha ser desse jeito aqui, tá? Posso fazer o quadro de Punnett igual da questão anterior? Pode. E aí você vai achar essa probabilidade e multiplicar por 1/2, que é a chance dela ser filha, dela ser mulher, tá? Ou posso fazer assim também, ó. Então, vamos lá. Primeira probabilidade da filha ser normal para o albinismo. Então, a probabilidade de ser não albina, tá? Vamos calcular aqui. Eu sei que o pai é heterozigoto, com a mãe que é albina, tá? Então, ó, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Então, qual a probabilidade da filha ser normal para o albinismo aqui, dela ser azão, azinho? 2/4, que é igual a 1/2. Então, guardo essa probabilidade aqui, tá? Vamos agora para a da polidactilia. O pai é polidáctilo. A mãe, normal. Então, ó, pezão, pezinho, pezão, pezinho, pezinho, pezinho e pezinho, pezinho. Para ela ser normal para polidactilia, ela tem que ser pezinho, pezinho. Então, 2/4, que é a mesma coisa que 1/2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1/2 vezes 1/2. Eu tenho 1/4. Só que ele quer a probabilidade de ser filha, menina, vezes 1/2. Eu tenho, então, 1/8, o que dá a letra D. Tá bom? Então, galera, é isso. Eu calculei primeiro a probabilidade da questão de ser normal para a albina e depois de não ser polidáctila. Misturei. Como a questão pedia uma filha, ela levava em conta o sexo, eu multipliquei por meio, por 1/2, tá bom? Então, é isso, galera. Se rolou alguma dúvida, tem o gabarito aqui, tá? Explicando também direitinho, ou volta lá na explicação. Eu acho mais fácil calcular separado, mas aí fica a critério de cada um, tá? Então, qual a dica que eu dou? Comecem a fazer exercício da apostila. Genética tem que fazer exercício. A gente vai ter aula só de revisão depois, tá? Só de exercícios, mas comecem a fazer. Em qualquer dúvida, vocês têm monitoria, vocês têm a Marizinha aqui, tá bom? Só perguntar. Então é isso, galera. Beijo e até a próxima, tá?